Boa noite, meus irmãos. Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nosso Deus que é maravilhoso e que tem cuidado de nós. Hoje é domingo, 31 de maio, estamos terminando o mês, ainda de quarentena, ainda de lockdown. Esperamos que amanhã já possamos sair do lockdown e acabe essa questão de rodízio e comece a melhorar algumas coisas. Estamos orando por isso, para que nesse mês de junho a gente possa, já retomar algumas atividades e ver aí o que é que o governador vai dizer, porque realmente está muito difícil para todos nós. Eu tenho melhorado um pouco, né? Graças a Deus as dores passaram, só sinto ainda um pouco de fraqueza, mas já estou assim praticamente 50% melhor, estou tomando a medicação, não tenho febre. E estamos aí, né? Estamos aqui para. Hoje, o nosso culto solene vai ser apenas uma pequena reflexão na palavra, uma exposição de um texto que eu trabalhei com ele a semana passada, mas que falou profundamente no meu coração, que é sobre amar o próximo como Jesus nos amou. E essa afirmação e essa ordem foi dada pelo próprio Senhor. Eu quero compartilhar com vocês essa palavra nesta noite, quero que o Senhor venha nos abençoar com ela. Infelizmente, a maioria das pessoas que fazem as gravações ao vivo, as lives lá na nossa igreja, estão doentes também, e nós preferimos evitar para que os outros que estão com saúde não possam adoecer. Então, provavelmente, domingo já iremos voltar ao normal com nossas lives, né? E esperar que o governador nos dê aí autorização para que a gente possa começar as igrejas a se reunirem presencialmente, mesmo que no início seja com a parte reduzida de pessoas e nós possamos, assim, estar juntos mais uma vez. Quero agradecer as orações e orar com você para nós iniciarmos nosso momento na presença de Deus, nosso momento de culto ao Senhor, para a glória do nome dEle. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por esse dia maravilhoso, muito obrigado por esta noite, muito obrigado pela minha vida, pela minha saúde, pelos meus irmãos e irmãs que oraram por mim. Muito obrigado pela minha família, muito obrigado pela vida dos irmãos, pela vida das irmãs, ó Deus, da nossa igreja, os membros da nossa igreja, os congregados, aqueles que estão conosco em comunhão, aqueles que fazem parte deste canal, que estão inscritos neste canal. Que o Senhor abençoe a vida de cada um, que o Senhor fale ao coração de cada um, que teu Espírito Santo use a tua palavra para nos edificar nela, para que teu nome seja exaltado em nossas vidas. Abençoe, Senhor, nossas vidas. Abençoe todos os irmãos e irmãs que estão doentes, ó Pai. Estende tuas mãos sobre cada um. E te peço também, ó Senhor, pelos nossos familiares que estão doentes, por aqueles que foram contaminados pelo Covid-19, ó Deus, e por aqueles que têm outras doenças e que estão fazendo outros tratamentos, mas que estão sofrendo, ó Pai, porque com essa situação, com essa pandemia, não tem havido espaço, Senhor, para o tratamento correto de outras enfermidades, principalmente pelos hospitais públicos, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, tenha misericórdia dos nossos governantes, porque muitos são corruptos. Que o Senhor, ó Pai, estenda as tuas mãos sobre nós, Pai. Tem misericórdia do teu povo, que tem sofrido com esses governantes corruptos e imorais. Ó Deus, e levante homens e mulheres que possam nos ajudar, Senhor, que possam melhorar o nosso país, que a igreja também, Senhor, possa crescer com tudo isso, ó Pai, na tua presença, em oração, em fervor, em ânimo, em querer transmitir a tua palavra aos perdidos, em fazer a obra missionária para a glória do teu nome, Senhor. Perdoa nossos pecados, perdoa nossas falhas e nos ajuda nesta noite para a glória do teu nome. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, sem mais delongas, no capítulo 15 de João. Eu quero ler do verso 12 até o verso 17. Eu dei um estudo bíblico nesse texto, fiz a exposição desse texto, mas hoje eu quero ser um pouco mais breve, né? Trazendo mais como em forma de pregação mesmo. E eu queria, junto com vocês, olhando para esse texto e lendo esse texto, especificamente o versículo 12, e pensar um pouco sobre quais as características
de um verdadeiro amor ao próximo, ou de um verdadeiro amor a Deus, que fazem ou que identificam esse amor como um amor verdadeiro. Talvez para a gente facilitar, quais as características de um amor verdadeiro a Deus e ao próximo? Quais são essas características? São muitas, mas eu quero apenas ficar com 5 características que eu extraio aqui do material de John Piper, do livro de John Piper, que se chama Em Busca de Deus. Eu vou mostrar aqui a você. Aconselho você a ler esse livro aqui, olha, Em Busca de Deus, John Piper. É um livro que tem me abençoado. Ainda não terminei de ler. Estou caminhando para terminar, mas ainda não terminei. Mas aconselho você a ler esse livro. E é claro que ele fala de várias características, eu escolhi apenas algumas que são necessárias para o nosso texto. Tá? Vamos ler João, capítulo 15, versículo 12 ao 17. Então, o tema de hoje é algumas características de um amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo, o que identificam um amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo. Embora Jesus, nesse texto, ele vá se deter ao amor ao próximo, então nós vamos ficar mais em relação ao amor ao próximo nesta noite, ok? Então diz assim a palavra do Senhor no versículo 12 do capítulo 15 de João. Meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. E vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém. Que maravilha, né, meus irmãos? Essa palavra do Senhor. Então, se você, quando chega aqui nesse versículo 12, e tem o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Quando Jesus estava conversando com os discípulos, nessa mesma ocasião, mas um pouco antes, lembrem que o contexto aqui é o contexto da noite em que antecede a sua crucificação. Essa conversa, esse diálogo, esse ensinamento está ocorrendo logo ali no contexto da ceia, no contexto da ceia pascal, naquela noite em que Judas vai sair e vai combinar para trair o Senhor. Eles ainda estão no cenáculo. Desculpa, eu estou sentindo o nariz um pouco entupido. Mas, voltando para o nosso texto, Judas vai trair o Senhor, eles ainda estão no cenáculo, e no cenáculo Jesus ainda está trazendo várias lições para os seus discípulos, palavras de conforto e palavras de orientação. Ele já tinha falado sobre a descida do Espírito Santo, e aqui agora no capítulo 15 ele vai falar sobre o fato de que pode existir ramos que estejam ligados a ele, mas que não são ramos que têm vida. E aí você pergunta, como alguém pode estar ligado a Jesus e não ter vida? Claro, as pessoas podem estar ligadas a Cristo somente nominalmente. E provavelmente Jesus, quando diz eu sou a videira e vocês são os ramos, e aquele que está ligado em mim, ele dá fruto, e o que está ligado em mim não der fruto, ele é cortado, e o que dá fruto, o Pai limpa para que ele dê mais fruto ainda. Provavelmente ele está falando isso por causa de Judas, porque Judas era um dos ramos que estava ligado nele, mas não deu fruto algum. E o fruto aqui são os frutos do Espírito Santo. São aqueles frutos que realmente Paulo explica lá em Gálatas 5, versículo 22. Pois bem, então, quando Jesus fala isso, sobre estar ligado a ele, dar fruto, ele vai falar agora especificamente sobre o amor ao próximo. Aqueles discípulos precisavam ser diferentes, e eles eram diferentes do mundo. Até porque, na continuidade do texto, nós vamos ver que o próprio Jesus vai dizer que, olha, vocês não são do mundo, e é por isso que o mundo não ama vocês. Assim como o mundo me odiou, também odiará vocês. Então, o próprio Jesus, depois desse diálogo,
a partir do versículo 18, ele vai falar justamente sobre essa outra verdade de que os discípulos precisam testemunhar ao mundo, mas a um mundo que seria totalmente contrário a eles. Um mundo que iria odiá-los, não um mundo que iria abraçá-los, ter afeição por eles. Então, nesse momento, nessa pequena parte do capítulo 15, eu quero fixar apenas nessa ordem do Senhor, nesse mandamento do Senhor. Inclusive, ele chama esse mandamento de um novo mandamento. Se você abrir comigo aqui no capítulo 13 de João, no versículo 34, ele diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e também vos ameis uns aos outros. Então, ele chama de novo mandamento porque ele acrescenta aí, amar como ele amou. Porque, na verdade, toda a lei se resume no amor a Deus e no amor ao próximo. Então, quando ele diz eu dou um novo mandamento e se refere ao amor, é porque ele está acrescentando, olha, vocês devem amar uns aos outros assim como eu amei vocês. Então, há um padrão para esse amor. E o padrão é o próprio amor de Cristo. É claro, repito aqui, como eu já falei no passado, ninguém pode amar absolutamente como Cristo amou. Em que sentido? Cristo amou com um amor que tem um valor infinito. Cristo amou com um amor que tem um caráter absoluto. Cristo amou de forma em que as consequências do seu amor foram redentoras. Então, nesse sentido, né, o amor de Cristo é absolutamente ímpar. Ninguém pode amar dessa forma. Mas quando ele diz amar como eu amei, é o padrão de justamente de agir de forma autossacrificial em favor do outro. Essa característica principal. Tanto que no versículo, aqui no capítulo 15 de João, no versículo 13, ele vai falar sobre isso. Olha, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. Então, dá a entender, se nós fôssemos dar uma definição sobre o que é amar o outro como Cristo nos amou, é dar a vida pelo outro. Mas aí surge uma questão que John Piper vai levantar, que eu quero trazer aqui para vocês. Por isso que o tema da mensagem é algumas características que mostram que realmente o nosso amor é verdadeiro para com o próximo, e até mesmo para com Deus. Mas aqui eu quero me deter apenas em relação ao próximo, por causa do nosso texto bíblico. Então, eu não vou fugir do texto, né? Eu quero ficar apenas nesse texto. Mas quando você vai para Paulo falando sobre o amor, Paulo explicando o que é o verdadeiro amor aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 13, e John Piper, ele frisa bem essa questão. Se você abrir aí a sua Bíblia em 1 Coríntios 13, aí você vê, por favor, 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 3. Então, se o amor é definido, o amor ao próximo, é definido como, até pelo próprio Jesus aqui, como um amor autossacrificial, Paulo vai dizer que nem sempre todo ato autossacrificial para com o próximo evidencia o verdadeiro amor. Quando chegamos em 1 Coríntios 13, versículo 13, ele dizia: ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, existe uma atitude autossacrificial que é considerada como não sendo um amor verdadeiro, não sendo amor. Então, pode haver uma atitude autossacrificial que não é amor? Pode, conforme Paulo aqui no capítulo 13, falando que é o amor verdadeiro, sim, pode. Já Jesus diz aqui que nós devemos amar uns aos outros como ele nos amou, e uma das características principais, ou esse amor, é um amor autossacrificial, pelo que nós vemos aqui pelo próprio contexto próximo. Mas aí John Piper ele vai trazer um pouco mais de luz sobre o significado do verdadeiro amor. E é sobre isso que eu quero tratar com vocês aqui em relação a esse amor ao próximo, como Cristo nos amou. Que amor é esse, ou que características esse amor verdadeiro deve ter para que realmente ele seja o amor que Jesus está falando aqui? Como é que eu posso amar o meu próximo como Cristo me amou? Como é que eu evidencio esse amor para o meu próximo como Cristo me amou? John Piper, ele elenca
várias características desse amor. Eu escolhi apenas 5. A primeira é que, para John Piper, evidentemente ele vai ter base bíblica para isso, o verdadeiro amor, ou amar como Jesus ama, envolve o sentimento da alegria. Envolve não somente um sentimento da alegria, mas um próprio transbordamento de alegria. É quando a sua atitude autossacrificial envolve alegria no seu coração. Você faz aquilo com alegria. Você se autossacrifica em alguma coisa, seu tempo, algum bem seu, alguma coisa sua em favor do outro, mas você faz isso com uma alegria transbordante em seu coração. Você não faz por uma obrigação apenas. Vamos citar um exemplo. Vamos dizer que alguém fique doente, já que tem tanta gente doente agora, só que agora a gente não pode visitar por causa dessa questão do afastamento, né, da quarentena. Mas vamos dizer que alguém esteja no hospital doente e aí você tenha que fazer uma visita àquela pessoa. Você pensa em fazer uma visita. A questão é, você faz essa visita só por obrigação, só porque você é um irmão em Cristo, só porque você é um familiar, ou porque você faz realmente porque você ama aquela pessoa, você faz com alegria, você faz com um coração transbordante de alegria, porque você realmente está fazendo aquilo alegre, tem o desejo, tem a felicidade de fazer o que você vai fazer, aquela simples visita. Isso pode ser qualquer coisa. Pode ser o pão que nós compartilhamos com o próximo, pode ser as vestes que nós compartilhamos com o próximo, pode ser na minha contribuição com a obra missionária, com a igreja do Senhor. E não esqueçam, Paulo vai dizer isso, irmãos, em 2 Coríntios, capítulo 9, Deus ama quem dá com alegria, não dê por necessidade, não dê com tristeza. Por quê? Ele não está dando. Eu tenho duas pessoas estão dando, estão contribuindo com a obra missionária. Só que um contribui com tristeza ou por necessidade. O outro contribui com alegria. Por quê? Porque o outro está amando verdadeiramente o que faz, ou faz aquilo por amor. O amor é verdadeiro, é uma expressão do amor verdadeiro à obra de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz, Deus ama quem dá com alegria, né? Isso está em 2 Coríntios 9, versículo 7. Então, irmãos, veja, o amor verdadeiro, ele traz essa primeira característica, que é de haver um transbordamento desse sentimento da alegria. E vocês lembram que o fruto do Espírito Santo é alegria também? É amor, é alegria, é paz, é fé, é longanimidade, é benignidade, é temperança, mansidão. Veja, a alegria está dentro dessas várias virtudes do Espírito Santo. Então, a alegria faz parte, o amor verdadeiro, ele precisa ter se transbordar, esse sentimento de alegria, quando você faz algo autossacrificial em relação ao próximo. Por isso que Paulo diz aqui, olha, você pode dar todos os seus bens e entregar o teu corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso não significa nada. Mas Jesus não diz que o amor ao outro, ele é dar a vida pelo outro? Se não está tão claro, então abra em 1 João 3,16. Não é João 3,16. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas veja, por exemplo, 1 João 3,16. Olha o que diz 1 João 3,16. 1 João 3,16 diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, o apóstolo João entendeu claramente essa mensagem de Jesus. Quando Jesus disse, olha, o mandamento que eu dou a vocês é esse, que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. João entendeu claramente, tanto que ele repete aqui. Na sua primeira carta, na primeira epístola de João, no capítulo 3, verso 16, ele diz, nisto conhecemos o amor. O amor verdadeiro é esse. Primeiro, Cristo, que Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Isso é fácil? Isso é obra do meu esforço? Não. Isso é obra da graça de Deus, do Espírito Santo trabalhando em nossos corações, porque até o amor que nós amamos é fruto do Espírito, é Deus que, pela sua graça, gera em nossas vidas. Então, volte aí para João, capítulo 15.
capítulo 15, versículo 12 e 13. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Então, ainda dentro dessa realidade, nós podemos lembrar da igreja da Macedônia. A igreja da Macedônia, ou as igrejas da Macedônia, né? No caso, Filipos, Tessalônica e Bereia, aquelas igrejas eram igrejas muito pobres, financeiramente falando. E quando houve aquela fome entre os irmãos, né? Aquela necessidade entre os santos da Judéia, Jerusalém, Paulo ele solicitou a cooperação de todas as igrejas que ele tinha fundado, que ele tinha feito a obra missionária, para com os irmãos pobres de Jerusalém. E a igreja de Corinto era uma igreja que tinha condições de ajudar muito aqueles irmãos, mas ainda não tinha feito o que deveria fazer. E Paulo, para motivar aqueles irmãos coríntios, ele usa o exemplo das igrejas da Macedônia, que mesmo sendo pobres materialmente, eles transbordaram de alegria em poder doar até mais do que podiam, até mais do que tinham. Mas fizeram isso por quê? Por causa da graça de Deus na vida deles. 2 Coríntios, capítulo 8, verso 1. 2 Coríntios, capítulo 8, verso 1 diz: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas se mostraram voluntários, pedindo-nos, com muito rogos, a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Então, aqui nós enxergamos alguma coisa. Primeiro, no versículo 1, que o amor e essa alegria que é manifestada pelo amor verdadeiro é obra da graça de Deus. Paulo diz aqui no verso 1, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. É graça, irmãos, é graça do começo ao fim. É Deus quem gera o amor verdadeiro em nosso coração e essa alegria quando nós praticamos esse amor para com o próximo. Segunda coisa, essa graça de Deus encheu os macedônios de alegria. Está no verso 2, porque no meio de muita prova de tribulação estavam sofrendo, sendo atribulados. Diz assim, manifestaram abundância de alegria. Somente Deus pode gerar alegria no coração de alguém que está passando por tribulações e lutas, porque essa alegria ela não vem do que está ao redor. Essa alegria é produzida pelo Espírito, é fruto do Espírito, é gerada em nosso interior, em nosso coração. Graças a Deus por isso. E diz mais, eles, e a profunda pobreza deles, ainda no verso 2 de 2 Coríntios 8, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. A alegria da graça de Deus transbordou em generosidade na vida daqueles irmãos macedônios para atender a necessidade dos irmãos ali de Jerusalém. Em quarto lugar, esses irmãos estavam tão cheios de amor que eles queriam demonstrar esse amor e tinham alegria em fazer isso para com os outros, tanto que eles pediram com muitos rogos para participarem dessa assistência. Talvez Paulo, na mente dele, ele pensasse que as últimas igrejas que deveriam ajudar os irmãos pobres de Jerusalém seriam as igrejas da Macedônia por causa da sua condição financeira. Mas eles clamaram, nós queremos participar, e participaram com alegria, primeiro entregando-se ao próprio Senhor. Veja, a graça de Deus leva esses irmãos a se entregarem ao próprio Deus e, como consequência, se entregarem ao próximo. Que exemplo maravilhoso, né? Então, a primeira característica, segundo John Piper, e com toda razão e com fundamento bíblico, de um amor verdadeiro para com o outro, é quando a nossa atitude autossacrificial em relação a esse outro não é somente uma obrigação, mas envolve o sentimento da alegria. A segunda coisa, segundo Piper, é que o amor verdadeiro, ele expressa a alegria, ou ele se alegra com a alegria da pessoa que é amada. Piper vai dizer que quando nós nos alegramos com a alegria de quem realmente nós amamos. Então você fica feliz, muito feliz. Então quando você se doa para alguém por amor ao próximo e vê a alegria daquela pessoa, o seu coração também se enche
com alegria. Isso não é egoísmo. Você não está fazendo uma coisa pela outra, mas isso é uma bênção de Deus. Quando você age em favor de alguém, quando você faz o bem a alguém, quando você expressa o seu amor e se auto-sacrifica em favor de alguém, ou ouvindo o sofrimento de alguém, ou visitando um doente, ou ajudando de alguma forma, financeiramente, com qualquer coisa, ou trazendo uma palavra de conforto, quando você age em prol de outra pessoa e aquela pessoa se alegra, a alegria daquela pessoa alegra quem está demonstrando amor para com ela. Pipe, ele cita essa segunda característica como uma característica de amor verdadeiro. E ele cita, eu não vou ler o texto, mas os irmãos podem anotar aí, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 23 ao capítulo 2, versículo 4, que Paulo vai dizer que a alegria dele é a alegria dos coríntios. Quando os coríntios estão alegres, ele está alegre. Se eles estão tristes, então ele também está entristecido. Ele também vai dizer lá em Romanos, né, que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. É claro que isso envolve muito mais a empatia, mas o amor, ele se alegra com a alegria de quem está sendo amado. A terceira característica do amor verdadeiro, de amar o outro como Jesus nos ama, é que o amor ele se compraz, ou ele tem prazer em causar e contemplar a alegria dos outros, nos outros. Aqui nós temos Lucas, capítulo 15, versículo, o texto de Lucas, capítulo 15, versículo 7. Lucas, capítulo 15, versículo 7. Jesus ele está falando da parábola da ovelha perdida, e ele mostra que o resultado de encontrar aquela ovelha perdida foi a alegria de todos. E ele usa isso como figura da alegria que há no céu quando um pecador se arrepende de verdade. Então ele usa aqui no verso 7, ele diz, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então ele está mostrando que o verdadeiro amor, ele se compraz em causar e contemplar alegria nos outros. O prazer que há no céu com o arrependimento de um pecador. E nós sabemos que quando um pecador se arrepende, o coração dele vai se encher de quê? De alegria. Então, isso que acontece com esse pecador alegra aqueles que estão no céu. E como é bom, irmãos, quando nós podemos ver o que Deus tem feito no coração, na vida de alguém, como nós nos alegramos, como nós ficamos felizes, e isso é uma manifestação do verdadeiro amor. É como um pai ou uma mãe que tem o maior prazer de ver, né, as coisas boas que acontecem com seus filhos, e eles mesmos procuram proporcionar essas coisas para ver a alegria dos seus filhos, e vendo essa alegria, eles também se alegram, e isso é uma manifestação do amor verdadeiro para com eles. O amor, segundo Piper, com toda razão, se compraz em causar e contemplar a alegria nos outros. Amar é causar a alegria no outro. É produzir, é procurar produzir a alegria no próximo. A quarta coisa que Piper fala em relação a amar ao outro de verdade, ou como uma característica do verdadeiro amor ao próximo, é que quem ama gosta de cuidar. Você gosta, você não faz aquilo por uma obrigação, você não faz aquilo como algo pesaroso. Eu não quero dizer que não haja momentos em que você não esteja bem, e que talvez a atitude de cuidar esteja sendo momentaneamente algo difícil. Sim, pode ser que em algum momento seja difícil, por uma questão circunstancial, mas se toda vez que você faz algo em benefício do próximo, em cuidar do próximo, e você faz aquilo como um peso, isso não é amor. Isso não é jamais o amor verdadeiro. O amor, ele gosta de fazer o que faz. O amor, ele gosta de cuidar. E aqui nós temos um texto que é um texto muito claro sobre esse ponto, né? Que é a terceira de João. O Piper ele usa outro texto, mas além desse, mas a terceira epístola de João, a terceira carta de João, que não tem capítulos, são apenas versículos, né?
Lá no finalzinho do Novo Testamento, a terceira epístola de João, no versículo 4, diz assim: Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos, filhos na fé, andam na verdade. Veja, João diz aqui: Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Então, meus irmãos, amar é transbordar de alegria naquilo que faz, amar é se alegrar na alegria da pessoa amada, amar é se com prazer, ou ter o prazer, ou ter a satisfação em causar e ao mesmo tempo contemplar a alegria do outro. Amar é gostar de cuidar, como o próprio João diz aqui. Não tenho maior alegria do que esta, de saber que meus filhos andam na verdade, porque ele estava cuidando dos seus filhos na fé, enviando cartas para protegê-los das heresias, dos falsos mestres, dos anticristos que já existiam, dos falsos obreiros que tentavam prejudicar a igreja do Senhor. E ele, como pastor daqueles irmãos, estava cuidando daquelas ovelhas, estava cuidando deles e se alegrando pelo fato de saber que eles estavam andando na verdade, na doutrina dos apóstolos, segundo a doutrina do Evangelho, a palavra de Deus. Em quinto lugar, quem ama, anseia pelo poder da graça de Deus em sua vida. Então, quem ama, continua clamando ao Senhor, para que Deus continue enchendo o seu coração, para que ele possa transbordar dessa graça. E isso vai envolver o quê? Uma santidade de vida, vai envolver uma busca ainda mais intensa de Deus e uma expressão ainda mais desse amor verdadeiro. É quando o Piper ele vai dizer que é quando o Espírito Santo desperta o coração de uma pessoa para, quando ele diz aqui que quem ama anseia pelo poder da graça, ele diz aqui é quando o Espírito Santo ele desperta o nosso coração para nós termos prazer na santidade de Deus. É quando nossa maior alegria, nosso maior desejo, nossa maior satisfação é estar na presença do Senhor. Ah, irmãos, como nós precisamos orar por isso e clamar ao Senhor por isso. Como nós precisamos clamar ao Senhor por isso. Senhor, me ajuda. Aqui é o amor em relação ao Senhor mesmo. Que o Senhor me ajude a te amar de uma forma que a minha maior satisfação, se o meu amor por Deus cresce, quanto mais ele cresce, essa manifestação de satisfação, de alegria nele será uma evidência na minha vida. Quanto mais eu tenho alegria nas coisas do mundo e menos alegria nas coisas do Senhor, isso me mostra que eu estou ficando cada vez mais distante do Senhor. Quanto mais tenho satisfação, quanto mais o meu deleite, o meu prazer é em Deus, como os salmistas falam, então isso demonstra que eu estou amando a Deus verdadeiramente. Então, esse último ponto fala, somente esse último ponto sobre o amor a Deus. Tá? Então, que vocês possam guardar isso no coração de vocês. Essa palavra simples, né, nesta noite. Ele continua aqui em João 15, volto para João 15. Nós já entendemos o que é o verdadeiro amor. E agora, só para terminar o nosso texto, ele diz no versículo 14: Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Então, Jesus já não chama mais eles de servos, chama eles de amigos, porque ele já tinha dito que o servo não é maior do que o seu senhor. Ele vai repetir isso aqui mais na frente, mas ele chama de amigos porque ele tem dito coisas a eles que somente um amigo diz. O amigo, ele é confidente. O amigo, ele abre o coração. O amigo, ele fala coisas que são íntimas. E aqui Jesus está compartilhando com os seus discípulos coisas íntimas, coisas suas, coisas de Deus, coisas do Espírito Santo, que somente um amigo íntimo fala para o outro. Eu estou sendo bem mais simples aqui, não vou fazer várias citações de textos, porque não há necessidade. Ele faz uma repetição aqui, no versículo 14, quando ele diz aqui: Vocês são meus amigos se fazeis o que eu vos mando, né? Não que eles não eram amigos, mas a partir do momento que os discípulos de Cristo obedecem a ele, obedecem como? Procurando amar o outro como Jesus nos amou, quanto mais isso se torna uma evidência em nossas vidas, quanto mais nós buscamos a nossa satisfação em Deus e amar o outro verdadeiramente, quanto mais isso acontece conosco, mais amigos nos tornamos de Cristo, mais evidente fica que nós somos íntimos dele. Nós já somos amigos, mas quanto mais essas coisas se aprofundam, mais amigos somos. Ele fala algo semelhante, né? Que nós seremos seus discípulos se guardarmos os seus mandamentos. É a mesma coisa, eles já eram discípulos, mas se eles cada vez mais guardam os mandamentos, evidenciam ainda mais que são discípulos verdadeiros. Então é a mesma coisa, ele diz aqui, no verso 14: Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando.
Então, já eram amigos. Ele já diz aqui no versículo 13, ninguém tem maior amor do que este de dar a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Então, quanto mais vocês me obedecem, mais evidenciam que são meus amigos íntimos, ou mais ficam meus amigos íntimos. Tanto que no verso 15 ele diz, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, e o Senhor estava revelando muitas coisas novas para eles aqui, nessa noite que antecede a sua crucificação, confortando o coração deles. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, olha aqui a diferença de um servo para um amigo. O servo não sabe de nada do seu Senhor, o servo só cumpre ordens, mas o amigo conhece as coisas íntimas do seu outro amigo. Ele diz, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. E a outra coisa importante aqui no verso 16, outra característica de um amigo, e essa aqui é somente o Senhor que pode realizar, porque nós sabemos que amigo é uma escolha mútua. Você escolhe ser meu amigo e eu escolho ser seu amigo. Aí gera uma amizade. Se eu não quiser ser seu amigo e você apenas quiser ser meu amigo, então não flui. Ou vice-versa. Se eu quiser ser seu amigo e você não quiser ser meu amigo, então não flui essa amizade. Mas nesse caso aqui, foi Jesus que nos escolheu como amigo. Né? Foi uma atitude unilateral. Nós não tínhamos condições nenhuma de escolhê-lo como amigo. Até porque nós éramos vistos como inimigos de Deus. Antes de Cristo, nós éramos inimigos de Deus, merecedores de condenação. Somente por essa escolha amorosa é que nós podemos agora nos aproximar de Deus e chamá-los de Abba, ou chamá-lo de Pai, e termos Ele como nosso amigo, termos Cristo como nosso amigo íntimo. Por isso que ele diz aqui no verso 16, do capítulo 15 de João, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, e ele vos conceda. Então, ele diz aqui que não fomos nós que fizemos a escolha foi unilateral, a escolha foi feita por ele, pelo Senhor. Há muitos textos que mostram isso, é a livre escolha de Cristo, ele nos escolheu das trevas, ele nos chamou em um momento da nossa história de vida. Essa escolha já aconteceu antes da fundação do mundo, segundo Efésios, capítulo 1, verso 4, mas se deu como um fato, como uma realidade na nossa vida, na nossa existência, em algum momento dela, e aí nós podemos perceber com o tempo que Jesus nos escolheu, ele nos amou primeiro, por isso que nós o amamos, e por isso que nós podemos amar o próximo. E aqui ele diz, olha, não fostes vós que me escolhestes, eu que escolhi vocês, e escolhi com um propósito para que vades e deis frutos. Aqui, ó, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. É aquela ideia, os que são verdadeiramente dele vão frutificar. O fruto do Espírito vai ser uma evidência. E uma característica do fruto do Espírito é o amor. É claro que nós vamos crescer nesse amor. Ninguém é perfeito. Nós temos nossos pecados aqui ainda. Falhamos nesse amor, mas vamos crescendo nele, vamos aprendendo, vamos melhorando a cada dia. Esse fruto vai permanecer. E é interessante, quanto mais crescemos na nossa relação de amizade, de amor, de união com Cristo, de comunhão com Cristo, mais nossas orações se tornam harmônicas com a vontade dele. Por isso que ele diz, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Quem anda em intimidade com Deus não vai pedir qualquer coisa. Suas petições estarão relacionadas à própria vontade de Deus revelada em sua palavra, a Bíblia Sagrada. E eu encerro essa palavra com o verso 17, com a ordem do Senhor, como ele nos deu no começo, ele termina, isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Como nós precisamos aprender, meus irmãos, que nós possamos nesta noite clamar ao Senhor para que ele nos ajude a amar o nosso próximo, para que ele nos encha da sua graça, para que essa graça enche o nosso coração. Nós precisamos olhar para a nossa própria vida e ver se realmente nós estamos amando o nosso próximo como Jesus nos amou. O que é que está faltando? Será que há a característica da alegria abundante, transbordante na nossa atitude para com o próximo, como diz Piper? Será que nós nos alegramos com a alegria da pessoa amada? Será que
O nosso auto-sacrifício não está sendo um peso, nós não estamos fazendo só por fazer o que estamos fazendo em relação ao outro, ou temos satisfação em causar e em contemplar a alegria no outro? Será que nós realmente amamos e gostamos de cuidar do outro? Cuidar é dar um telefonema, é mandar uma mensagem, é você orar pelo outro, é você interceder, é você sofrer com o sofrimento do outro, é você se dispor a ajudar o outro quando o outro precisa, é se colocar à disposição. Então, isso é gostar de cuidar. Então, se isso está existindo, então, louvado seja Deus que possamos crescer nisso, mas se não, nós precisamos clamar ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa meus pecados, me enche da tua graça para que isso possa existir na minha vida. É isso que nós estamos pensando nesta noite. E também em relação a Deus, nós precisamos clamar ao Senhor para que essa graça enche o nosso coração, para que a maior satisfação da nossa vida seja o Senhor, seja estar na presença dEle. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor abençoe nossas vidas, que o Senhor abençoe a minha vida e a sua vida, em nome de Jesus. Nós paramos por aqui hoje, nosso culto hoje bem breve, apenas uma pequena palavra, não tivemos o louvor, mas que você possa louvar a Deus depois dessa palavra, parar um pouco para orar, para examinar o seu próprio coração e a sua própria vida, para ver se de repente a atitude não tem sido uma atitude apenas egoísta da sua parte, mas que você possa dobrar os seus joelhos, se puder, se não assentado mesmo, ou deitado na sua cama, e orar ao Senhor, e clamar pela graça do Senhor, até que a graça de Deus encha o seu coração, encha o meu coração. A começar hoje a interceder mais pelos irmãos da nossa igreja, pelas pessoas doentes, a pensar mais nos outros, a pensar mais nos missionários, a pensar mais na obra do Senhor, e a fazer isso, a colocar em prática isso, em vários sentidos. Nós podemos ajudar de várias maneiras. Nós podemos ajudar de várias maneiras a obra do Senhor. Fazendo, orando e contribuindo. Nós podemos ajudar de várias formas. Então eu conto com você, espero que essa palavra alcance o seu coração, porque eu creio que o Espírito Santo usará ela para transformar a sua vida, como tem transformado aos poucos a minha vida também. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Terça-feira temos o nosso culto de oração e nós vamos estudar a sexta petição do Pai Nosso, em nome de Jesus. Obrigado pelas orações, continue orando por mim, para que eu venha ficar totalmente recuperado, em nome de Jesus. Também pela minha família, por Daniela, que está melhorando, graças a Deus, está bem melhor do que eu, e nós louvamos a Deus por tudo, pela vida de vocês. Um abraço a todos, vamos orar, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa palavra, pelo nosso culto. Muito obrigado, ó Deus, por falar ao nosso coração. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Perdoa nossos pecados e a nossa falta de amor. E enche o nosso coração com a tua graça, para que possamos manifestar, Senhor, um verdadeiro amor para com o próximo e buscar esse amor verdadeiro, Senhor, do Senhor. Que a graça do Senhor seja derramada em nós, para que haja alegria no nosso ato auto-sacrificial em relação ao próximo. E que em tudo isso, ó Pai, o teu nome seja exaltado e seja glorificado. Abençoa cada membro da nossa igreja, cada membro deste canal, cada inscrito neste canal. Nós te pedimos, ó Deus, abençoa nossos irmãos que estão doentes, cada um deles, os que estão fazendo tratamento contra o câncer, que a tua mão seja sobre cada um, trazendo primeiramente conforto ao coração, paz, firmeza, fé e alegria no Senhor. E que o Senhor possa trazer saúde para o teu povo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com a igreja do Senhor para todos sempre. Amém. Deus abençoe sua vida e até terça-feira, se Deus quiser. Forte abraço.